E aí, beleza? Nessa base secreta, cientistas faziam testes em um dos mais poderosos pokémons do mundo, o Mewtwo. Mas parece que algo deu errado, e enquanto um carro saía em alta velocidade, Mewtwo se soltou da sua câmara de contenção, gerando uma baita explosão, indo atrás deste carro. Atacou com sua bola de energia, e ele capotou. Essa história ainda é um mistério, mas agora seguimos para uma fazenda bem serena, nesse mundo onde pokémons são comuns na natureza. Esses dois amigos estavam atrás de um Cubone, um Pokémon que usa como capacete crânio dos seus parentes mortos. E Jack levou seu amigo Tim ali para ver se ele pegava o seu primeiro Pokémon. Mesmo ele não querendo, o Cubone era perfeito para ele, pois era um Pokémon solitário. Ok, mas mesmo relutante, Tim aceitou, pegou a Pokébola, disse algumas palavras e a jogou. Que nessa capturou o pequeno Pokémon. No entanto, a luz da Pokébola ainda não estava verde, e o Cubone, furioso, escapou. Meu Deus do céu! Era um Cubone bem raivoso e atacou o Tim, mas ele nem ligava em ter um Pokémon ou não. Para ele ser um avaliador de seguros nessa pequena cidade, estava tranquilo. Morava com sua avó e recebeu uma mensagem de voz que houve um acidente com seu pai na cidade de Rainy City, no qual ele teve que ir para lá, vendo no jornal que o seu pai, detetive, foi morto em um acidente de carro, recebendo uma bela lambida de um Lictorn no trem, um Pokémon que basicamente usa a língua para tudo. Tim então assiste o vídeo que explica sobre Rainy City, que desde os primórdios os Pokémons dividem o mundo com os humanos e eram capturados para servirem o bem comum. E os humanos, percebendo as habilidades deles, foram criadas as batalhas de Pokémons em arenas. No entanto, um homem mudou tudo isso. Howard Clifford, bilionário e com uma doença rara, na busca pela cura descobriu que conviver em harmonia com os Pokémons era a melhor cura que ele poderia encontrar. E foi assim que criou a cidade de Rainy City, onde os humanos e Pokémons vivem juntos e compartilham da cidade trabalhando em harmonia. Um lugar perfeito para quem ama Pokémons, né? Com certeza. Tim então segue para o departamento de polícia e irá conversar com o tenente Yoshida, que disse a Tim que Harry, seu pai, era um dos melhores detetives que o departamento já teve, e perder ele, seu parceiro Pokémon, foi uma grande tragédia. Que para Tim esse lance de ter um Pokémon ainda era meio estranho, pois todos naquela cidade tinham seus Pokémons. Ele, por exemplo, tinha um Snowball, um Pokémon que intimida seus adversários, mas é muito bonzinho. E depois dessa conversa, Tim pega as chaves do apartamento do seu pai e segue até lá. E na entrada do prédio, ele dá de cara com um Psyduck, que pra mim é um dos Pokémons mais simpáticos que existe. Esse Psyduck aí era de Lucy Stevens, uma repórter que estava investigando o que houve com Harry Goodman, o pai de Tim, dando a informação a Tim que o seu pai estava investigando algo muito sério e do nada o carro dele caiu de uma ponte e ela precisava descobrir o porquê. Mas Tim não deu muita atenção a ela e entrou no apartamento de seu pai, que mal ele conhecia. E uma coisa que já chamou sua atenção foi que o seu pai estava investigando um Mew ancestral. E junto estava um frasco que, ao abrir, saiu um gás roxo que quase o sufocou. Ele então abriu a janela e esse gás chegou até alguns Aipons, Pokémons do tipo elétrico. Depois disso, Tim se livra do frasco e começa a andar pelo prédio. Lembrando um pouco da sua infância meio complicada que teve com seu pai, no entanto, alguns minutos depois, ele ouve um barulho vindo da sala e percebe que tinha alguma coisa ali. Na verdade, era apenas um Pikachu que incrivelmente falava e Tim entendia. Nada tão sozinho. Acho que eu vou vomitar. Não. Então estavam bem confusos, tanto o Tim quanto o Pikachu, pois ambos entendiam um ao outro. Só que nesse momento um Aipo raivoso entrou pela janela e começou a atacar Tim. E nessa confusão aí mais apareceram. Então o que restou para Tim e o Pikachu foi correr pelo prédio dos inúmeros Aipos que estavam atrás deles. E no terraço, mesmo sendo atacado, Tim conseguiu escapar dos Pokémons elétricos pela tubulação de lixo, saindo que nem maluco por uma feira, dizendo que Aipos estavam atacando ele. Mas Tim, na verdade, precisava mesmo era de uma calça. E não entendia o porquê só ele compreendia o que o Pikachu falava e as outras pessoas não. E começou a perceber que podia ter sido o gás que inalou. Mas descobriu que aquele Pikachu foi o parceiro Pokémon de seu pai, vendo que ele tinha apenas na memória o endereço na boina do Pikachu, que contou tomando café que depois do acidente perdeu suas memórias. E a única pista que tinha era aquela boina. Que em resumo, o Pikachu queria saber o que houve com seu parceiro e esse lance dele
ter morrido não parecia ser verdade, já que ele estava vivo. Então tinha uma teoria que talvez Harry forjou sua própria morte ou alguém forjou a morte dele, que isso deixou Tim ainda mais confuso. Mas agora tinha a chance de trabalharem juntos e descobrir a verdade sobre o seu pai. Indo juntos para o apartamento, onde o Pikachu descobriu que quando criança, Tim adorava Pokémons, mas depois da morte de sua mãe, ele não ligava mais para esse lance. Bom, no dia seguinte, depois da bagunça que o Pikachu fez na casa, Tim iria atrás de Lucy Stevens, aquela repórter, já que ela estava investigando sobre seu pai, e talvez conseguiriam tirar alguma informação. Então foram à CNM, onde estavam Howard, o bilionário fundador da cidade, e o seu filho, bem arrogante, tanto com seu pai quanto com Lucy, que tentou dizer a ele sobre o caso, mas sem sucesso. Porém, Tim falou com ela e contou que tinha achado um frasco roxo, e no escritório da garota, ela mostrou que tinha encontrado vários desses quando investigava Harry, e o último que ela achou foi no porto da cidade, já meio que florando um sentimento entre os dois, sabe? Ok, lá no porto, Tim e Pikachu encontraram um Mr. Mime, um Pokémon Mime, e parece que ele reconheceu o Pikachu, então já forçaram ele a falar, e nesse interrogatório aí bem esquisito, onde Tim teve que usar mímica e chantagem, descobriram que o distribuidor do Gazelle estava em um ringue chamado Casa Redonda, um lugar onde humanos e Pokémons iam para batalhar, já que isso era proibido em Rhyme City. E de cara ficaram impressionados com a batalha de um Gengar contra um Blastoise. Lá uma mulher observava Tim e envia uma mensagem sobre ele. Mas ali na arena um cara apareceu e queria saber onde o antigo parceiro daquele Pikachu estava, pois na última batalha que tiveram, o choque do trovão do Pikachu acabou com seu Charizard, que além de deixar algumas cicatrizes, acabou com o casaco dele. Mas Tim estava ali apenas para saber informações sobre o Gazelle, mas esse maluco aí disse que contaria se eles batalhassem, queriam uma revanche, e o Pikachu aceitou numa boa. Disse que acabaria com ele facilmente, porém o Charizard dele inalou o Gazelle e ficou extremamente furioso. E tá aí o grande problema do Pikachu, poderia usar qualquer poder, tipo o ataque rápido, a descarga, a esfera elétrica e principalmente o choque do trovão. Mas por incrível que pareça, Pikachu esqueceu totalmente como usar os seus poderes. O que você tá fazendo? Eu não consigo com gente olhando. Uai! Bom, Charizard não esqueceu como usa suas habilidades, pelo contrário, já iria acabar com o pequeno Pikachu ali mesmo. Nesse momento, Tim entrou no ringue, impediu o Pokémon de atacar Pikachu, gerando uma baita confusão. Ainda maior quando o dono do Charizard entrou no ringue, e como o Tim o derrubou, espalhou o Geyser em toda a arena. Aí a loucura foi grande. Todos os Pokémons ficaram malucos com o gás, e aproveitando a deixa, Tim tirou a informação que precisava, que o distribuidor pegava o Geyser de uma tal de doutora. Mas quem tava levando a pior era o Pikachu, jogado para uma altura inacreditável. A sorte que Tim o agarrou. Mas como o Charizard ainda estava descontrolado, Pikachu teve uma ideia de evoluir Magikarp para Gyarados, e na pressão até que funcionou. Gyarados realmente era grande e com um ataque lançou eles para fora do clube. O único problema é que estavam presos agora. E o detetive Yoshida já queria saber o porquê Tim estava em uma batalha ilegal de Pokémons. Bom, ele tentou explicar que acreditava que seu pai ainda estava vivo, já que encontrou o Pokémon dele, fora que conseguia conversar com ele. Mas para o detetive Yoshida, tudo isso era loucura e ele ainda estava em negação, mostrando a gravação do acidente de seu pai, dizendo que era impossível alguém sobreviver àquilo. Foram liberados e Tim contou ao Pikachu sobre o relacionamento com seu pai, que na verdade ele que nunca deu muita chance para ele, e agora percebeu que era tarde demais, mas pelo Pikachu iria continuar a investigação. Neste momento, aquela mulher misteriosa apareceu, se chamava Senhora Norma, e levou os dois ao seu chefe, que tinha um Pokémon Flareon evoluindo bem na sua frente. Era o Sr. Howard Clifford, o fundador da cidade, e segundo ele, seu pai estava trabalhando para ele, para investigar o Gazelle, pois essa substância ia contra tudo que ele fez para a cidade. E segundo ele, essas investigações chegaram até o seu filho Roger. Ele era responsável pelo Gazelle, pois queria acabar com todos os Pokémons da sua cidade por inveja. Ele sabia que seu pai era o único capaz de ter essas provas, mostrando a Tim através de um holograma que seu pai ainda estava vivo. E o culpado disso era o Mewtwo, um Pokémon muito poderoso, criado a partir do Mew ancestral, e foi ele que apagou as memórias do Pikachu e levou Harry com ele. E como Roger era a chave, ele sabia exatamente quem procurar para tirar informações. A garota que ele estava afim, né? Lucy. Que em resumo, ela fuçou no computador dele, tirou o que pôde e tinha uma foto de uma instalação de pesquisa e genética de Pokémons, que na noite do desaparecimento de Harry, houve uma grande explosão e ninguém sabe o porquê. Então, para descobrirem, foram até lá. E no local tinham placas que houve um grande acidente biológico e proibiram a entrada de qualquer um. Mas Lucy cortou as grades mesmo assim. E esse era o mesmo laboratório que Mewtwo
Mewtwo escapou e dentro de câmeras de contenção faziam teste com outros Pokémon, como os Greninjas para aumentarem sua força. Em outra câmera tinha os Torterras, mostrando que queriam manipular a evolução daqueles Pokémon. Porém, estavam sendo observados por câmeras pelo próprio Roger Clifford, que liberou algumas câmeras de contenção. Mas Tim, usando novamente o holograma, descobriu como Mewtwo foi usado para criar o gás R e queriam controlá-lo, mas algo deu errado e o grande acidente aconteceu. A pergunta era o que o Harry tinha a ver com isso, e voltaram mais no tempo em hologramas quando o laboratório ainda foi criado, e foi ele, Harry Goodman, que foi atrás do Mewtwo para capturá-lo. Porém, no momento que foram contar para Lucy, ela tinha sido pega por alguns Greninjas, e Tim, acionando o alarme de incêndio, eles soltaram ela. Porém, começou mais uma perseguição daquelas malucas, e esses Greninjas lançavam ataques congelantes. A sorte dessa vez foi o Pokémon de Lucy, pois no meio da mata eles seriam pegos com certeza. Mas o Psyduck se descontrolou, usou seu ataque psíquico e se livraram dos Greninjas. Andou bem, Psyduck. Sem problema, é nóis. Só que depois disso aí as coisas pioraram bastante, pois a Terra começou a se dobrar e não eram as ilusões de Psyduck. A floresta realmente estava se mexendo, que começaram a ficar malucos com o que exatamente estava acontecendo. E bom, Tim quase caiu montanha abaixo, mas descobriram na sequência que todas aquelas montanhas na verdade era o verdadeiro jardim dos Pokémons Torterras e eles estavam bem incomodados. Até derrubaram nossos amigos na água e assim se acalmaram. Só que ao saírem, Pikachu se feriu bastante e precisava de ajuda. Quando um Bulbasaur saiu da mata, Tim pediu incansavelmente ajuda, pois precisava que seu amigo se curasse. E olha, demonstrar esse sentimento deu certo, vários Bulbasaur apareceram e mostrariam o caminho para Tim. E junto com outros Pokémons Morefuls, colocaram Pikachu em uma pedra e ele apareceu. Mewtwo dizendo que estava esperando por eles. Usou suas habilidades de cura, salvando o Pikachu e mostrando a Tim uma visão que foi próprio Pikachu que atacou as máquinas do laboratório para que ele escapasse e estavam trabalhando juntos. Mas no momento da explicação do que ele fez com Harry, Roger Clifford apareceu com um robô cercando Mewtwo, prendendo o Pokémon mais poderoso que existe mais uma vez, e Tim ficou sem respostas. Só que dessa vez deixou a impressão que Pikachu traiu Harry e ele nem conseguiu conversar mais com Tim, que tentou segurá-lo, mas ele o atacou e Pikachu agora queria até ficar sozinho. No entanto, precisavam ir para a cidade atrás de Roger, bem no grande dia do evento do desfile de Pokémons. Tim iria falar com Howard Clifford e Lucy tinha que achar um jeito de espalhar a notícia. Só que foi Pikachu que descobriu tudo, que assim que passou na ponte onde houve o acidente, o mesmo vestígio dos ataques dos Greninjas estavam ali, o que significava que Roger tinha acesso a esses hologramas e na verdade ele estava por trás disso tudo. Que assim que Tim chegou no prédio, foi ele que capturou Mewtwo para transferir sua consciência através de um neurotransmissor, para ter o controle do Pokémon mais poderoso do mundo. O lance é que o pai de Tim tinha apenas a função de pegá-lo, mas começou a fazer perguntas demais e ele teve que agir. E revelou seu verdadeiro plano. Como ele tinha câncer, ele descobriu uma forma, não de se curar, mas de viver em um Pokémon, já que Mewtwo tinha a capacidade de transferir a consciência de um humano para um Pokémon, caso os Pokémons estivessem insanos e aqueles balões estavam cheios de gás R. Então destruiu as janelas e se revelou ao povo da cidade, dizendo que ele tinha a cura para a humanidade, já que os Pokémons podiam evoluir, os humanos evoluiriam também, mas unidos em um só, liberando o gás R na cidade, deixando todos os Pokémons insanos, e esse era o seu grande plano dando certo, onde realmente conseguiu fundir os humanos com Pokémons, como fez com o detetive Yoshida, e Lucy também foi parar dentro do seu Psyduck, assim como todos os moradores que estavam com seus Pokémons por ali. Então era um bom momento para o Pikachu começar a usar os seus ataques e destruir aqueles balões, claro, se Howard deixasse. E até que rendeu uma cena maneira de um Pikachu explodindo, mas ele só conseguiria enfrentá-lo se fugisse. E Tim, por sua vez, descobriu que o verdadeiro Roger estava preso em uma estante dentro do escritório. E se você lembra da Senhora Norma, pois bem, na verdade ela era um Pokémon que pode tomar a forma de qualquer outra pessoa ou Pokémon. O Ditto, e tomando a forma de um Loudred, jogou Tim para longe. Que loucura! Pikachu foi parar em cima de um prédio e Ditto tomou a forma de um Machamp e quase derrubou Tim, depois de um Cubone para ver se derrubava de vez. E foi nesse momento que Pikachu viu que Tim estava quase caindo. Decidiu usar o seu poderoso choque do trovão, dando uma investida para cima do Mewtwo, o jogando para longe. Roger então tomou coragem e enviou o Ditto para longe e salvou o Tim. O problema é que ele voltou, primeiro em um Aminô, depois em um Bufalante e até em Charizard ele se transformou. Mas como o Tim estava perto do gás R, foi com ele que deu uma sossegada nesse Pokémon transmorfo. Já Pikachu
foi pego por Howard, dizendo que um Pokémon elétrico nunca poderia vencer o Mewtwo em uma batalha, e por mais que isso fosse verdade, era apenas para ele poder ganhar tempo e Tim tirar o neurotransmissor de Howard, que caíram em queda livre, mas claro que Mewtwo não deixaria, salvando o Pikachu, que deixou Tim muito feliz de ter um parceiro amigo agora. E o Pokémon mais poderoso do mundo iria reparar essa bagunça toda, destruindo os balões de gás R e voltando todo mundo ao normal. Howard foi preso pelo que fez e Roger ainda deu a oportunidade para Lucy ser repórter de verdade na CNN. Fariam uma matéria onde Roger consertaria toda a cagada que o seu pai fez, deixando a garota muito feliz, que até queria se encontrar com Tim mais tarde. Porém, segundo Mewtwo, tinha mais uma coisa para consertar, revelando que no acidente para salvar o seu pai, colocou a consciência de Harry dentro da de Pikachu, e por isso ele conseguia conversar, e esse tempo todo ele estava ao lado de seu pai, restaurando ele, que não podia ser mais zoado do que o Ryan Reynolds, mas pelo menos fizeram as pazes, e Tim ficaria na cidade para recuperar o tempo perdido com seu pai. Terminando o live action de Detetive Pikachu, que apesar de ser de 2009, traz bastante